E será que o Santos terá mudança na escalação para enfrentar a equipe do Guarani nesta quarta-feira, às 21h35, lá em Campinas? Jogo com torcida única, segunda rodada dessa fase inicial do Paulistão. Sempre lembrando que são 12 jogos nessa fase inicial. O Santos não vai enfrentar os times do grupo A, né, que é o grupo do Santos, e cada grupo 2 se classificam os 2 melhores e aí se enfrentam nas quartas de final. Vamos então falar aqui sobre possíveis mudanças que podem acontecer, tanto na questão pessoal, né, de opinião, que eu acho que poderia mudar, como também do Odair Hellmann. Será que ele vai mudar o time do Santos? Também temos um trechinho aqui do treinador falando sobre qual contexto será utilizado para definir mudanças ou não para esse jogo contra o Guarani. Mas quero falar da OneFootball. Inclusive, a OneFootball vai te avisar quando sair a escalação do Santos em primeira mão. Você vai ficar sabendo se teve ou não alguma alteração, mas você precisa ter a OneFootball no seu celular. Para isso é muito fácil, link na descrição ou através do QR Code que está aparecendo na sua tela. E lá na OneFootball você recebe notícias, escalação confirmada, melhores momentos das partidas, gols, estatísticas e também consegue acompanhar ao vivo a Bundesliga. Tudo isso de forma gratuita, então corre para baixar o aplicativo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Santos e também no mundo do futebol, tá certo? Bom, vamos então começar falando primeiramente do grupo do Santos, só para a gente atualizar aqui, que o Santos está na segunda colocação. O Botafogo venceu, Santos venceu, Red Bull Bragantino venceu. É mais pela questão de gols marcados e tal, por isso o Santos está na segunda colocação e a Inter de Limeira está com 0. Foi o único, né, time do nosso grupo que não acabou pontuando, então é importante o Santos vencer o Guarani. Provavelmente vai ser um grupo chatinho aí, né, e para a gente não correr risco, é bom o Santos já, né, conseguir os pontos necessários nessas primeiras partidas. Bom, falando sobre o jogo do Mirassol, o que eu acho que o Santos poderia mudar para esse jogo contra a equipe do Guarani. Antes de eu dar a minha opinião, só para a gente lembrar algumas questões, questão de possíveis desfalques. O Rodrigo Fernandes é muito difícil que ele jogue e seja relacionado. Tem uma pequena chance que ele possa ser relacionado, mas o Santos trabalha com mais certeza, digamos assim, lá pela terceira, quarta rodada que o Rodrigo Fernandes volte a ser uma opção para o técnico Odair Hellmann. Então provavelmente não teremos Rodrigo Fernandes. O Miguelito também está liberado para treinar no gramado, só que infelizmente, né, a mãe do Miguelito acabou falecendo. Ele foi liberado para acompanhar o sepultamento da mãe dele lá na Bolívia, então a gente não sabe quando que ele retorna, né, e provavelmente isso faz com que ele não jogue nem contra o Guarani e talvez nem nas próximas rodadas, na próxima rodada, melhor dizendo, do final de semana. O Ed Carlos e o Alex seguem no departamento médico, né? O Ed Carlos, ele está se recuperando de uma cirurgia no ombro e o Alex está com uma lesão no joelho, está se recuperando disso também, então esses são certezas que não jogam. Tem a dúvida do Ângelo, porque o Ângelo também, infelizmente, acabou perdendo o avô dele antes do jogo contra o Mirassol, né? E aí teve nessa segunda-feira o sepultamento lá em Brasília. Ele foi liberado, né, para passar esse momento com os familiares. A informação inicial é que ele retorna na terça, só que o Santos ainda não sabe se ele vai para o jogo, porque vai conversar com o jogador, provavelmente, né, o psicólogo do Santos vai avaliar se ele tem condições psicológicas, né, de ir para campo ou não. Então o Ângelo é uma dúvida também nesse sentido. O Lucas Pires também, infelizmente, acabou falecendo, o tio dele, né, então nossas condolências aí, nossos sentimentos aos familiares dos 3 jogadores. E aí, pensando na questão de escalação do time do Santos, além dessas dúvidas, uma coisa que eu gostaria que mudasse, esse com certeza eu mudaria, seria a questão de Zanocelo e Sandri. Não sei vocês, mas eu gostei mais do Sandri jogando do que o Zanocelo. Inclusive achei que ajudou o Dodi, achei o Dodi meio que sobrecarregado no primeiro tempo, o Zanocelo estava meio perdidão, não estava nem ajudando na criação de jogadas e também nem na parte defensiva. Achei o Sandri ajudou mais
nos dois sentidos, né? Ofensivamente e também de forma defensiva. Achei que o Dodi também rendeu melhor com o Sandri. Então eu já tirava logo de cara o Zanocelo para colocar o Sandri. Óbvio, pode ser que o Sandri não jogue bem? Pode, né? Mas como a gente só tem esse jogo contra o Mirassol para analisar e eu tivesse que arriscar alguma mudança, seria essa, Sandri na do Zanocelo. Outra questão para a gente avaliar, óbvio que a gente não sabe, né, se o Ângelo vai para o jogo ou não, mas caso o Ângelo não jogue, pode ser que entre o Lucas Braga ou não entre nem Lucas Braga e nem Ângelo. Pode ser que o Odair Helma prefira preencher mais o meio-campo, já que houve, né, um vazio, um meio-campo ali do Santos meio que sem ninguém no jogo contra o Mirassol. Então ele pode preencher com mais algum volante, pode colocar um Carabarral, né, que nem entrou contra o Mirassol, mas quem sabe poderia ser testado. Então eu acho que é uma opção aí a ser discutida. Lembra que a gente sempre falou aqui da questão do Odair Helma ter trabalhado com 3 volantes tanto no Fluminense como no Internacional. Ele não tinha esse meio campista, né, esse camisa 10 clássico, esse meia de ligação, e ele trabalhava com 3 volantes e deu certo no Inter e deu certo no Fluminense. Não sei se ele busca, né, fazer isso no Santos. E outra coisa, vamos ver também, caso ele não preencha mais o meio-campo, né, vai com os 4 atacantes, né, Soteldo, Mendonça, Ângelo ou Lucas Braga e Marcos Leonardo, se vai ficar melhor definido a questão de quem vai ser o meio-campista, porque foi passado e o Soteldo treinou bastante, assim como meio-campista, mas ele ficou muito mais na ponta do que no meio. O Mendonça, como eu já falei no vídeo pós-jogo, falei na live, né, que a gente discutiu juntos aqui, eu achei o Mendonça caindo muito para a esquerda. E aí ficou um buraco no meio-campo e um Ângelo também muito isolado, porque o João Lucas ele não ultrapassava tanto. Então, isso é uma coisa também que precisa ficar melhor desenhada, né, em campo, quem que vai ser esse cara que vai preencher esse meio campo. Se vai ser algum volante, se vai ser Mendonça, se vai ser Soteldo, se vai ser um outro jogador que ele vai colocar. Então isso precisa ficar um pouco mais claro nesse jogo contra o Guarani. Mas também tem uma questão que o Odair Helma falou, vou colocar o trechinho aqui para vocês, que é sobre a parte física. Foi o primeiro jogo do Santos, né, o primeiro jogo de 90 minutos, mais os acréscimos, e ele vai sentir nesse treinamento de segunda-feira, né, já tivemos o treino, foi um treino mais regenerativo, trabalhou pouco, né, com os titulares que atuaram contra o Mirassol, mas no treino de terça-feira, por exemplo, aí que vai ser o fator determinante de quem vai jogar ou não entre os titulares ali contra o Guarani. Então confere aí o que o técnico Odair Helma falou sobre. São 2 situações. Uma a gente espera amanhã, a gente tem treino pela manhã, né? E com os jogadores que a gente precisa vai treinar forte, com os outros fazendo uma boa recuperação, esperar 48 horas para ver qual vai ser um primeiro jogo de uma pré-temporada muito diferente para todos os clubes. Nós tivemos 13 recomeços, né? Nós recomeçamos dia 14, nós recomeçamos dia 27, nós recomeçamos dia 3. Então quebra a progressão de carga, quebra aquela situação que você tem que iniciar com um pouco mais, com determinado tipo de valência, para depois ir subindo, para terminar mais com volume e intensidade. Então foram 3 situações diferentes para todos nós, mas a equipe respondeu muito bem, né, nesse sentido. Então aguardar a recuperação, visualizar agora o Guarani, a ideia de jogo, as situações, e se nós tiver que fazer alguma alteração, vamos fazer, mas também a gente precisa, mesmo com a dificuldade que a escalação inicial teve até os 35, 38 minutos, nós não podemos, por esses 35, achar que essa situação não vai trazer resultado, não vai trazer um equilíbrio maior. É justamente aí onde a gente vai ter que corrigir, conversar, visualizar, para esta escalação, ou estas características, também conseguir dar uma ótima resposta, que vai ser importante para nós termos variações para vencer as partidas.